João Evangelho, capítulo 2. Eu acredito que essa mensagem vai te ajudar, vai direcionar você para que você consiga ver Deus operar na tua casa. Eu acredito que todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Nós queremos Deus na nossa casa, na nossa família. E tem momentos na nossa vida que a gente acha que Deus não está se importando, que Deus não quer operar. Mas hoje nós vamos entender o porquê que às vezes parece que demora um pouquinho mais. Em alguns casos a gente percebe isso, demora um pouquinho mais. Mas o Espírito Santo vai tratar com a gente hoje. Você achou aí? João Evangelho, capítulo 2. Deixa eu compartilhar com você esse entendimento. O verso 1 diz assim, queridos. Verso 1: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o que, pessoal? A minha hora. Bom, vamos entender aqui o contexto do que estava acontecendo. Primeiro, que era uma festa de casamento. Esse episódio que a gente está lendo era uma festa de casamento. Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos, a mãe de Jesus também estava lá. E a Bíblia Sagrada diz que em dado momento da festa, o vinho acabou. Irmão, apesar de Cristo estar naquela festa, apesar de Cristo ter sido convidado, faltou vinho. Isso aqui é interessante a gente ressaltar, porque talvez na vida de muitas pessoas a pessoa até diz: pastor, mas eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu sou cristão, já me batizei nas águas, por que está faltando algo em minha vida? No caso, o vinho representa alegria. Existe esse significado, essa simbologia. O vinho representa alegria. Então, ou seja, trazendo para os dias de hoje, você é de Jesus, você já se entregou a Ele, porém tem algo faltando para você. E é interessante que quando falta algo, a mãe de Jesus vira para ele e fala: olha, não tem vinho. E ele fala uma coisa interessante, isso aqui é para nós, e aí vai destrinchar aqui a nossa mensagem. Ele diz: olha, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Poxa vida, a gente começa a analisar, quando seria a hora de Jesus? Se ele está dizendo que não é chegada a hora dele, não era o momento dele, por que não era o momento dele? O que impossibilitava ele de operar naquele lugar? E a resposta é bem simples. O texto sagrado diz que ele era apenas um convidado naquela festa. Ele não era senhor, ele não era dono da festa. Não foi ele que convidou as pessoas. A responsabilidade não era dele. Ele era apenas um convidado. E aí eu vou mais profundo com você aqui. Enquanto Jesus for apenas um convidado em sua vida, ele não pode suprir necessidades. O convidado, isso aqui vale, talvez você experimentou isso, eu experimentei. Eu lembro que quando eu casei, a gente faz o melhor para fazer a melhor festa, gasta às vezes até o que não tem para fazer a melhor festa, mas sempre tem gente que sai falando. Tem ou não tem? Aquele salgado estava ruim, aquele docinho não estava doce, porque a decoração eu não gostei, porque... Sempre vai ter alguém, vai ter um convidado que não está satisfeito, que tem que falar mal, por mais que você tente agradar. Mas mesmo o convidado falando mal,
não faz diferença. Ele não é responsável pela festa. Ele não é obrigado a pagar nada. Nada. A responsabilidade é toda minha, eu que convidei todo mundo. Só que a opinião dele, para mim, às vezes não faz diferença. Eu estou feliz, estou casado, estou bem demais. A opinião dele não influencia em nada, eu estou feliz. A opinião de um convidado numa festa não influencia. Que quem paga as contas é o noivo, é o casamento, é o cara que convidou para a festa, é o casal que paga a conta. E assim é na nossa vida. Enquanto Jesus ele é apenas um convidado, enquanto Jesus não tem voz ativa na nossa vida, ele não pode fazer nada. Se as coisas faltarem, ele não tem obrigação nenhuma. Eu nunca vi um convidado na festa chegar: rapaz, e aí, a festa é de quem aqui? É fulano de tal. Rapaz, está faltando bolo. Rapaz, eu sou convidado, vou pagar esse bolo, vamos lá comprar o bolo. Eu nunca vi convidado fazer isso. A responsabilidade é de quem está chamando para a festa. E é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus fala, não é chegada a minha hora, é nesse sentido. Eu não sou o senhor dessa festa. Eu sou só um convidado aqui. Eu não tenho voz ativa de nada. Ninguém tem que me obedecer aqui. Eu sou apenas um convidado. E isso tem se repercutido na vida de muitas pessoas. Na vida de muitos, Jesus é apenas um convidado. Na vida de muitos, a opinião de Cristo, a palavra de Deus não induz, não conduz a pessoa para nada. Ela tem a sua própria opinião, ela faz do jeito dela. Para ganhar a família dela é do jeito dela, do jeito dele. A opinião do convidado, que seria Jesus, não faz diferença. Não é desse jeito que se ganha a família. A opinião do convidado não faz diferença. A coisa só começa a mudar quando Jesus sai da categoria de convidado e se torna Senhor. Aí a coisa começa a mudar. E a mãe de Jesus, sacou isso. De fato, ele é apenas um convidado. O que ele poderia fazer? Então o que ela faz? Chama os empregados. E olha aí, verso 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Para um pouquinho, vamos entender o texto. A Bíblia Sagrada diz então que a mãe de Jesus, ela entende o que ele estava dizendo. Quando ele fala, não chegou minha hora, significa, eu não tenho poder de fazer nada, eu sou apenas um convidado aqui. Não tem ninguém me obedecendo. Ninguém faz o que eu digo. Eu só posso fazer alguma coisa quando existem pessoas que fazem o que eu digo. Isso aqui é para nós, irmão. Jesus só pode fazer transformação se houver pessoas que fazem o que ele diz. Você entendeu aí? Pegou a visão? A gente está reclamando que a nossa casa não se converte, a gente está reclamando que a nossa família não se dobra. Existem pessoas fazendo o que ele está mandando, só que presta atenção no detalhe que a mãe de Jesus declarou: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo. Não é uma parte. E olhe que às vezes a orientação do mestre parece esquisita, porque pensa comigo, raciocina comigo, poxa, está faltando vinho, ele manda encher as talhas de água. Não é esquisito? Às vezes a orientação dele para mim, para você, pode soar esquisita, pode parecer que não vai funcionar. Mas a questão aqui não é se é esquisito ou não.
A questão é: tem alguém obedecendo? Tem alguém que deixou Ele ser Senhor e vai obedecê-lo em tudo? Tem alguém fazendo isso? Tem. Então Ele faz o resto. Você entende onde eu quero chegar? Agora, quando não tem ninguém que se importa com o que Ele diz, Ele é apenas um convidado na vida desta pessoa. E na vida de muitos é assim. Eu até citei para as pessoas que muitos andam uma vida desse jeito. Certa vez Jesus tinha ido a Jerusalém, junto com a sua família. Foi feita uma caravana. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam lá, Jesus fica lá entre os doutores, começa a conversar lá. A família de Jesus vai a Jerusalém, está voltando para casa. Se eu não me engano, caminho de 2 a 3 dias. Eles se deparam: rapaz, ô José, cadê Jesus? Maria, estava com você, Maria. Não, José, estava contigo. A última vez que eu vi Jesus, estava com você, José. Você não lembra, não, ali na quitanda? Ele estava contigo, José. Não, mas a última vez que eu vi Jesus, estava com você, Maria. Você que estava lá comprando um negocinho para ele lá. 3 dias depois, foram se dar conta que esqueceram Jesus. Foram embora, deixaram Jesus para trás. E tem muita gente que às vezes não é 3 dias não, é 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Está parecendo uma igreja que eu passei. Já fazia 1 ano que eu tinha sumido aquela igreja. E aí chegou um rapaz lá, e na hora que ele falou assim: eu queria falar com o pastor. Eu falei: pois não, sou eu. Mas já trocou, pelo amor de Deus, de novo. O outro nem chegou direito, já trocou. Eu falei: amigo, já faz 1 ano que eu estou aqui. Faz 1 ano que você não pisa na igreja. Ele: meu Deus do céu, já faz 1 ano. Eu falei: pois é, já faz 1 ano que eu estou aqui. Então faz tempo que você pisou o pé na igreja. Você está reclamando aí, mas só que você está sem Jesus, ó. Faz tempo. Deixou Jesus para trás, não percebeu. E tem gente que é assim: Jesus é apenas um convidado. Ele não é Senhor na vida da pessoa. Ela vai embora, ela vai fazendo as coisas dela, só vai lembrar de Jesus quando falta o vinho. Como diz o outro lá fora, quando deu ruim. Ah, meu Deus, Jesus, cadê Jesus agora? Muitas pessoas, infelizmente, é dessa forma. E a gente precisa tomar um cuidado, porque muitos de nós, Jesus ainda não é Senhor. Ele não é Senhor. Não estamos dispostos a fazer tudo o que Ele nos manda. Obedecemos em parte, talvez apenas em meio à necessidade. E aí é que está o problema. Por isso que Jesus disse: não é chegada a minha hora. Ninguém que está aqui me obedece, ninguém faz nada do que eu mando, então não é minha hora. Irmão, é triste. Você está precisando de um socorro, precisar da manifestação do poder de Deus, e Ele liberar essa palavra para você dizendo: não chegou a minha hora. Você fala: mas eu estou precisando agora. Não chegou a minha hora. Eu ainda estou esperando você fazer o que eu lhe pedi. E cá entre nós, tem caso aqui que Jesus já mandou você se consagrar faz tempo. Já lhe mandou fazer um jejum faz tempo, você nunca fez. Só que agora o negócio está apertando e você está pedindo para Jesus. Jesus está faltando aqui a bênção, cadê? E Jesus vai falar para você: não chegou a minha hora. Estou esperando você ainda fazer o que eu lhe pedi. Perceba o texto sagrado. Assim que eles encheram de água as talhas, imediatamente Jesus fala: agora pode pegar e leva lá para o mestre de sala. E aí tem um detalhe aqui que eu quero tratar com você. Você viu nesse texto alguma dificuldade em Jesus para transformar água em vinho? Você viu alguma dificuldade? O que ele precisou? Apenas de pessoas que o obedecessem. Eu vou liberar uma palavra para você bem aqui.
Não é difícil Jesus transformar o coração de pedra no coração de carne. Não é difícil. Não é difícil Ele tirar aquela pessoa daquelas drogas e trazer para o reino. Não é difícil. Não é difícil Ele libertar alguém de um vício. Não é difícil Ele restaurar um casamento. Não é difícil. Não é difícil Ele tirar as escamas dos olhos de alguém e a pessoa passar a enxergar a verdade. Não é difícil. Assim como não foi difícil Ele transformar água em vinho. A questão é que Ele precisa de pessoas que obedeçam a Ele em tudo. Até quando a coisa parecer esquisita, até quando parecer que não tem nada a ver. Mas se tiver alguém obedecendo em tudo, você não vai ver Jesus com dificuldade de transformar alguma coisa. Você consegue receber essa palavra? Será que nós podemos ser a geração que vai obedecer a Ele em tudo? Será que nós vamos sair daqui hoje dizendo: Jesus, eu vou fazer aquela consagração que o Senhor me pediu, vou fazer aquele jejum que o Senhor mandou faz tempo e eu nunca fiz. Eu estou que nem aquele pessoal: não, eu sei, eu tenho que realmente fazer o jejum, Deus já tocou no meu coração, eu tenho que fazer. Nunca fez. E para muitos a resposta é: não chegou a minha hora. A pessoa está quase morrendo lá e Jesus está falando: não chegou a minha hora, infelizmente. Estou esperando alguém obedecer, estou esperando alguém se consagrar, estou esperando alguém ir lá ler a Bíblia, estou esperando. Eu lembro de uma ocasião, uma certa pessoa estava afastada do caminho de Deus. Eu lembro na ocasião, e aí Deus me despertou na madrugada e eu não conseguia dormir. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu só sentia no meu coração: ora, ora. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar. E aí a gente não sabe para quem é, a gente vai orando por todo mundo. Quem a gente lembra, a gente cita nome. Quem a gente não lembra, a gente fala: Jesus, alcança todo mundo que um dia pediu oração para mim. Meu Deus, alcança os obreiros da igreja, os membros da igreja, a família dos membros da igreja. Irmão, a gente vai, como diz o outro, atirando para todo lado. E até que Deus me moveu para orar por uma determinada pessoa. E o Espírito Santo falou no meu coração: espírito da morte, repreenda. E eu comecei: meu Deus, eu repreendo agora o espírito da morte que está rondando esta pessoa. Eu estou quebrando esta força agora em nome de Jesus. Perca a força, demônio. Você não vai matar esta pessoa em nome de Jesus. 3 dias depois, essa pessoa me procurou e falou para mim: pastor, estava acontecendo uma queima de arquivo onde eu estava. Estavam matando determinadas pessoas porque sabiam demais. E eu estava lá. Eu me escondi debaixo de uma mesa. Ele mais ou menos da minha altura, forte, da minha cor. Ele falou: eles entraram na casa, eu estava debaixo da mesa. Como é que não vê um negão debaixo da mesa? Já tinha matado um monte de gente já. Como é que não vê? Na mesma hora eu lembrei que naquela madrugada o Espírito Santo tinha me despertado para me orar. E se tiver alguém obedecendo, não é difícil Deus livrar pessoas assim. Você consegue entender onde eu quero chegar? Não é difícil. E quantas vezes Deus toca no nosso coração: vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Porque talvez no caso da sua família, você não vai conseguir ganhar a sua família se você não tiver argumento. Tem gente que está querendo ganhar a sua família com seus argumentos, com a sua ideologia, do seu jeito. Papo vazio, sem Bíblia, sem conhecimento bíblico. Você quer convencer a sua família. E tem gente aqui que a família é inteligente, é letrada, acadêmica. E a gente quer ler um verso da Bíblia e quer combater gente que está estudando faz tempo. Você precisa convencer essas pessoas. E aí eu preciso lembrar para você do caso de Estevão. Que jovem, fantástico. O cara deu uma aula. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que ouviram ele dando aquela aula não conseguiam combater ele, discutir com ele. Era tanto argumento que Estevão trouxe, que a Bíblia Sagrada diz que a única maneira que eles tinham para calar Estevão era matando ele.
aquele menino tinha argumento demais. No papo, aqueles não conseguiriam ganhar de Estevão. De repente na nossa família, a gente está fraco no nosso argumento. A gente lê tão pouco a Bíblia que eles conseguem calar a nossa boca. E aí a gente fala, Jesus salva a minha família. E Jesus fala, não é minha hora. Eu estou esperando você ler mais a Bíblia para me lhe dar mais entendimento, para você poder argumentar com eles. Toda vez que você vai conversar da Bíblia com ele, você perde. Você está entendendo onde eu quero chegar? Toda vez eles conseguem calar a sua boca. Você fica sem resposta. Eu vou ver como é que é. Isso aí eu não sabia não. Você sabia que isso aqui não sei o quê? Aí você fica coçando a cabeça. Isso aí eu não sabia não. E Jesus vai falar para você, não é chegada a minha hora. Vá buscar argumento. Eu vou te dar os argumentos. Eu vou te dar um entendimento. E depois você volta lá de novo. E você vai ver que quando você tem um argumento, não é difícil salvar as pessoas. Não é difícil eu quebrantar aquele coração. Não é difícil. Não é difícil. Eu só preciso de pessoas que me obedeçam em tudo. Irmão, não sei se você percebe, mas o tempo está passando, irmão. O tempo está passando. E muitas pessoas não estão percebendo. Tem gente que vai chorar na lápide da mãe. Oh meu Deus, deveria ter pregado mais. Meu Deus, deveria ter me consagrado mais. Minha mãe morreu sem Jesus, pai. Eu nunca mais vou ver minha mãe. Nunca mais. Porque se morreu sem Jesus e você vai para o céu e ela perdeu a salvação, como é que você vai ver essa pessoa? Não vai ver nunca mais. É separação eterna. Aqueles que nós perdemos e eles foram daqui para Cristo com Jesus, com Cristo, esses, se nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos revê-lo. Mas se eles foram para um destino diferente, você não vai ver nunca mais. Tem gente que a gente ainda tem esperança, eu vou rever lá no céu. Tem gente que perdeu a mãe e o pai, e esses foram, se foram em Cristo, você vai ver eles de novo. E quando você perde essas pessoas e eles não são de Cristo? Você consegue entender onde eu quero chegar? Não é que Jesus não tem um poder, não é que Jesus não quer operar. Ele está falando, eu estou esperando alguém obedecer para que chegue a minha hora. Tem a sua parte e tem a minha parte. A sua parte é fazer tudo que eu lhe disser. A minha parte é fazer o que você não faz. E nós precisamos chegar nesse nível onde nós fizemos tudo que Jesus nos disse. E agora é só deixar com Ele. Não tem dificuldade para Ele, irmão. Não tem dificuldade para Ele. Se você quer salvar a tua família, Ele também quer. Se você quer salvar teu casamento, Ele também quer. Se você quer salvar aquele teu irmão que está na droga, Ele também quer. Ele só está esperando você fazer o que Ele te disse. Você entende isso ou não? Só fazer o que Ele te disse. Orar talvez. Tem gente que falta ser de oração. E por não orar quando Jesus pede, Jesus falou, ainda não é minha hora. Deixa eu até te explicar uma coisa. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu começar a orar, e eu acabo a oração, e eu volto a fazer minhas coisas, mas o meu coração ainda está angustiado. E o Espírito Santo diz para mim, a guerra não acabou ainda não, volta para lá. Vai para a guerra. Pastor, então quer dizer que se você faz uma oração e você não sente paz, é porque a guerra ainda não acabou? Não acabou. Volta para a oração. Termina a guerra. Davi falou uma coisa interessante. Persegui os meus inimigos, e eu não voltei enquanto não acabei com todos eles. Tem gente que até começa a oração bem e sai da oração, só que não venceu ainda. Ela deveria ter voltado para lá para terminar a batalha, mas ela não terminou. É como aquele rei que o profeta havia falado. Está vendo essa flecha? Está vendo esse arco? Isso aqui vai ser o livramento do Senhor. Atire no chão e você vai estar ferindo os seus inimigos. Vá, atire. E o rei pega a flecha, 1, 2, 3. E para. O
profeta mete a mão na testa e fala: se você tivesse ferido mais vezes, você tinha acabado com seus inimigos. Por que você só vai ferir só 3 vezes? Tem gente que é assim. Se tivesse ido mais adiante na oração, tinha vencido aquela batalha. Tem coisa que não era para você ter perdido, era nada. Tem gente que fala: pastor, sofreu um acidente, perdeu o carro, deu PT, mas graças a Deus ele está vivo. Talvez não era nem para ter perdido o carro se tivesse orado mais. Você entende? Talvez não era nem para ter perdido o carro, mas a gente começa a oração e não vai até o fim. E Jesus está falando: ainda não é minha hora. Eu esperava que você fosse mais além. Eu esperava que você fizesse mais, você não fez. Então qual é a mensagem que eu tenho para você hoje aqui? Se houver pessoas dispostas a obedecer Jesus em tudo, Ele não tem dificuldade nenhuma em transformar água em vinho. Você não vê Jesus suando, você não vê Jesus falando: ó, você vai encher essas talhas de água, aí você vai fazer o seguinte, espera aí, eu vou ter que subir um monte, vou ter que passar uns 3 dias de jejum, aí quando eu descer, vou fazer uma oração na água, aí ela transforma em vinho. Porque esse negócio é difícil, não é fácil não. Está pensando que é fácil transformar água em vinho? Isso é complicado demais, menino. Aguarda aí, vou lá, já volto. Você não vê Jesus fazer nada disso, você não vê dificuldade nenhuma. O seu problema para Deus não é nada. Ele consegue resolver de maneira muito fácil, muito simples. Ele só precisa que tenha alguém obedecendo, só isso. Deu para entender, sim ou não? E o interessante, verso de número 10: e disse-lhe: todo homem, no caso o mestre Sala, tá? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o que, pessoal? O bom vinho. Até o mestre Sala reconheceu: olha, eu vejo que todo mundo coloca o vinho bom primeiro, o vinho forte, aquele que é fermentado, que embebeda, mas até agora você não deu para nós esse vinho bom. Ou seja, até agora você guardou o vinho bom. E aí tem 2 pontos que eu quero tratar com você. Primeiro, para desmistificar essa ideia de que Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber vinho, posso encher a cara. Ei, nada disso. Está bem claro. A gente não precisa ser alguém letrado para entender. Está claro ali: até agora você não me deu o bom vinho, aquele que embebeda, você não me deu. Em outras palavras, até agora você só me deu o suco da uva. Eu queria era o vinho mesmo. Cadê aquele negócio bom, que embebeda? O pessoal era acostumado a beber para cair, beber até ficar alegre demais. Era esse o costume. A alegria deles vinha do vinho. E Jesus transforma a água em vinho. Porém, o suco de uva, para entrar num processo de fermentação, demora-se tempo. Anos, décadas, centenas. Então, enfim, aí a fermentação aumenta. Mas até então, o mestre Sala falou: eu estava esperando vinho bom, mas até agora não veio. Sabe o que me dá a entender? Tem coisa boa ainda chegando. Se transformar água em vinho já é algo maravilhoso. Imagina o que Ele pode fazer quando a gente continuar obedecendo. Em tudo. Em tudo. E como eu disse, tem horas que parece que Ele pede algo para nós que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Talvez você ir lá e se retratar com aquela pessoa, talvez era isso que estava faltando para Jesus falar: agora chegou a minha hora. Eu estava esperando você vir aqui se retratar com ele. Mas quem errou foi ele. Eu já te contei essa história já. Em que um rapaz havia errado contra mim, e eu fiquei alguns meses sem tomar Santa Ceia, e o Espírito Santo falando no meu coração: vai lá se retratar com ele, vai se retratar com ele. Eu falei: não vou não, quem errou foi ele. Até que eu, convencido pelo Espírito Santo, fui lá me retratar com o rapaz, e a gente ficou bem. Mais ou menos uns 3, 4 meses depois, esse rapaz se converte. A primeira pessoa que ele vem falar foi para quem? Foi para mim.
Porque ele sabia que eu era cristão. Ele, Julião, você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Aceitei Jesus, cara. Na mesma hora o Espírito Santo falou, tá vendo aquilo lá que eu mandei você fazer que você não entendeu? Era a mesma coisa de estar enchendo as talhas de água. Você não estava entendendo nada. Mas eu precisava que você fizesse aquilo para me transformar em vinho. Ou seja, a conversão daquele rapaz era a transformação da água no vinho. Foi necessário ir lá, me retratar com ele. Porque talvez se dependesse dele, ele nunca chegaria até mim. E quando eu me alinhei com ele, Deus pôde fazer uma obra. Por isso a Bíblia está nos orientando. Obedeça, faça tudo o que ele te disser. Tudo. Se ele mandar você ir lá se retratar com alguém, vá. Talvez você não vai entender agora, só vai entender depois. Tem coisas que são assim. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, foi desse jeito. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, não, nunca me lavarás os pés. Jesus deixou bem claro para Pedro, Pedro, o que eu faço agora você não entende, você só vai entender depois. Não questione comigo não, só faça tudo. Fique tranquilo, Pedro, estou fazendo uma obra aqui, você não vai entender agora, só obedeça, não questione não, só obedeça. E essa palavra aqui é para nós. Tem muitas pessoas que Jesus já mandou fazer algo e você ainda não fez. Tem casos aqui que Jesus mandou ungir seus filhos e você não fez isso. Até hoje. Era para você fazer um propósito de ungir o teu filho todo dia. Repreender aquele espírito de rebeldia, você nunca fez isso. Aí você quer tirar a rebeldia dele sentando o rei. Não, ele vai entrar no eixo, pastor. Fique tranquilo que tem uma cinta ungida lá em casa. Vamos arrancar esse demônio num cinto. Faça tudo o que ele te mandar, irmão. Não faça além disso não. Talvez não precisaria nem bater. Era só obedecer o que ele está falando. Era só ungir. Era só fazer isso. Mas nem isso você fez. Mas está reclamando com Jesus. Cadê o Senhor? Está faltando aqui a bênção. Cadê? E Jesus falando, não chegou a minha hora. Por isso nós precisamos sair daqui hoje com essa noção, com esse objetivo. Eu preciso que você saia daqui hoje dizendo, Jesus, eu vou fazer tudo que o Senhor me disser. Tudo. Cada palavra que o Senhor me der, eu vou obedecer. Cada direcionamento eu vou fazer. Se é para ungir minha família, eu vou ungir. Pastor, mas ele não aceita, mas eu vou dar um jeito. Nem que eu unja a minha mão, passe a mão aqui, esfreguei. Oh, meu querido, dou um abraço nele, pronto, estou ungindo ele aqui. Jesus está ungido, em nome de Cristo, do jeito que o Senhor mandou. Por que o Senhor mandou fazer isso, eu não sei. Eu vou fazer tudo que o Senhor me mandar. E Ele vai transformar. Não vai ter nada difícil para Ele fazer. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Eu quero orar com você. Se ponha de pé. Vamos orar. Eu vou orar primeiro por você, para que você decida isso, para que você saia daqui hoje dizendo, Jesus, me ajuda a te obedecer em tudo. Em tudo. Me ajuda. Depois eu quero fazer a oração para que você abençoe a tua casa. Como nós aprendemos hoje, não há dificuldade para Ele transformar água em vinho, e nem tampouco transformar a tua família também. Não é difícil. Basta você estar debaixo da obediência, fazendo tudo que Ele vos mandar. Se você estiver fazendo isso, deixe com Ele. Ele sabe como transformar pessoas. Amém, queridos? Curve a cabeça, feche teus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, nós abrimos o nosso coração. Nós abrimos a nossa vida para receber esta palavra, para aceitar esta palavra. Não iremos rejeitar. Eu não vi Jesus com dificuldade de transformar água em vinho.
Assim como não há dificuldades para o Senhor. O Senhor nos ensinou dizendo: os impossíveis para os homens são possíveis para mim. Eu consigo realizar. O que para você não é possível, para mim é. Eu não tenho dificuldade nenhuma em transformar o teu familiar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de arrancar os demônios. Eu não tenho dificuldade nenhuma de curá-lo, de libertá-lo, de resgatá-lo. Eu não tenho dificuldade de abrir os olhos dele. Eu não tenho dificuldade de arrancar o vício dele, de tirar as amizades. Eu não tenho dificuldade. O poder está nas mãos do Senhor. E Ele só pode realizar uma obra quando Ele é Senhor na nossa vida. Quando existem pessoas obedecendo, fazendo tudo que Ele mandou. Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo convença pessoas aqui nessa noite a saírem daqui hoje com essa decisão: eu quero obedecer Jesus em tudo. Se Ele me chamar para uma consagração, eu irei. Se Ele me chamar para acordar de madrugada e orar pela minha família, eu vou fazer isso. Se Ele tocar no meu coração e mandar fazer o que Jó fazia, dar oferta pelos seus filhos, eu vou fazer. Se Ele me chamar para fazer um jejum, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo que Ele me mandar. Se é para ungir meus filhos de madrugada, assim eu farei. Eu vou obedecer o Mestre em tudo o que Ele me disser. Por isso eu oro, Pai, para que essas pessoas saiam daqui com essa decisão, porque assim sendo, Pai, não haverá impossíveis para o Senhor. Assim sendo, tudo que essa pessoa fizer trará o Teu poder sobre a vida delas, Pai. Por isso eu oro, derrama a Tua graça sobre ele, derrama a Sua graça sobre esta pessoa. Ela está decidida a obedecer, e agora eu quero lhe pedir, Deus, traz o Teu poder para se estender sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Meu Deus, usa os Teus obreiros agora para estender esse manto num ato de fé, e essas pessoas irão tocar, e não há dificuldade para o Senhor para liberar poder e alcançar a tua casa, querido. Para Deus não é difícil Ele tocar a sua família. Não é impossível para Ele tocar aquele que está doente. Não é impossível para Ele curar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, tirar aquela pessoa da depressão. Não há dificuldade para Ele. Não há. E assim sendo, Jesus, nós pedimos, faz como o Senhor fez na vida daquela mulher com fluxo de sangue. Libere poder hoje para alcançar a nossa casa, para alcançar a nossa família, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Se você tem a foto da sua família, levante. Se você trouxe a peça de roupa, levante. Está com a chave da casa, levante. Se a foto do seu familiar está no celular, levante o celular, querido. Apresente para Deus, porque agora o manto vai passar, e eu creio, não há impossíveis para Deus. Meu Deus, que assim seja. Levante as suas mãos, povo de Deus. Passe. Isso. Meu Deus, faz a obra acontecer. Libere virtude, eu oro. Libere virtude, eu oro. Libere virtude sobre esta família. Libere poder para abrir os olhos daquela pessoa. Libere poder para curar aquele que está, meu Deus, enfermo. Libere poder, meu Deus, para libertar aquele que está no vício, aquele que está afastado, desanimado, está na depressão, intentou até contra a própria vida. Libere poder sobre este, Pai, que está acamado, que está desenganado pelos médicos, Pai. Libere poder sobre este, Pai, que está angustiado. Ah, meu Deus, esse que está depressivo,
meu Deus, pressionado por uma obra maligna. Esse, meu Deus, que muitas vezes tem ficado perturbado, porque tem ouvido vozes, tem visto vultos dentro de casa. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, para que essa ação seja quebrada, essa cegueira espiritual, esse demônio que se encostou, que ele seja arrancado agora, no poder de Deus. Que uma unção de fogo visite esta pessoa, visite esta vida, em nome de Jesus. Eu estou quebrando a força do mal, estamos desfazendo as obras do inferno, estamos quebrando as cadeias, estamos dizendo: Satanás, você perdeu. Essa pessoa será alcançada pelo poder de Deus, essa pessoa será alcançada pela força do Espírito Santo. Portanto, pega tudo que é seu, toda a sua obra, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos no ato de fé, de agradecimento. Jesus, nós acreditamos que hoje mesmo o Senhor liberou virtude, liberou poder para alcançar a nossa casa. Eu creio, Jesus, eu creio. Não há impossíveis para ti, não há impossíveis. E você que acredita, diga: assim seja. Diga: obrigado, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode colocar os itens na cadeira e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, amados, em nome de Cristo. Você acredita nisso, pessoal? Não tem dificuldade para Ele, não tem.